E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazer mais uma partida do American Cup Open, dia de eliminação, entre Wesley So e Samuel Sevian. Eles vão jogar um desempate, uma partida rápida, 25 minutos com 10 segundos de acréscimo. E vamos à partida. Wesley So está de branca, Samuel Sevian está de negras. Wesley So tem 2.789 de rate e Samuel Sevian tem 2.697. Praticamente Savian é um super GM, quase 2.700, né? Mas vamos lá. So saiu de brancas, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, a Índia do Rei, clássica, né? Cavalo F3 e o So vai com tudo para ataque. Roque, bispo E2, C6. Aqui tem várias maneiras da geralmente romper, né? Que é na E ou na C, mas na C não vai porque saiu o cavalo aqui. Vai jogar bispo E3. Aqui no bispo E2, geralmente aqui ele joga. É mais usual jogar. Aqui, peraí, deixa eu ver qual que é. É tentar romper, né? Com C5. Mas você jogou cavalo C6, geralmente rompe ali, no C5. Na F depois pode romper aqui. Vamos ver como é que vai. Se vão fechar o centro ou não vão. Bispo E3. Cavalo G4. Correndo atrás do bispo de Casas Pretas. Jogou bispo G5. H6. Deu um totalzinho no bispo. Bispo H4. G5. A perseguição. O bispo tá grande. Só que fala, essa perseguição abrindo o roque pode custar caro depois. Bispo G3. E5. D5. Fechou o centro. Agora que fala assim, para romper na Índia do Rei aqui em F e C, né? Mas o cavalinho está atrapalhando aqui, mas vai sair agora. Cavalo D4. Cavalo por D4. E por D4. Cavalo B5. Não está com pressa de pegar o peãozinho. Mas ele só continua desenvolvendo suas peças. Cavalo voltou para F6. F3. H5. Nossa, vai e volta, perdendo tempo. Vamos de novo. Bispo F2, vou voltar. D3. Avançou o peãozinho que já estava perdido. B por D3. Bispo por D2. Torre B1. Bispo voltou para defesa. Jogou roque. Aqui ele poderia ter jogado o bispo por F7, né? Pegou o peãozinho lá. Mas se eu jogasse isso daqui, podia arriscado perder uma peça, né? Provavelmente perderia uma peça. Mas óbvio que ele não jogou aqui de roque. Jogou cavalo F4. Tirou o bispo do cavalo, da ré do cavalo. Porque de novo, né? Naquela já podia jogar cavalo A7, bispo H3, bispo por H3, G por H3. Agora ele dá cheque com o cavalo, dá o duplo, né? Ataca o bispo que estava defendendo o cavalo. Ele vai dar um duplo, dar um duplo aqui essa variante. Quer dizer, vai tirar o rei, ou aqui, ele vai capturar o bispo. E depois a torre captura o cavalo. Rei G1, cavalo F2, torre por F2, bispo por A7. Recuperou um peãozinho que tinha mais. Ou agora jogou aqui, mas eles jogaram aqui, jogou H5. Começou a avançar os peões da ala do rei.
Bispo E3, atacando o cavalinho. Então aqui, porque se ele fosse com o bispo e capturasse, ó, ele podia fazer isso daqui. É o que ele vai fazer um negócio bem... Aqui ele dava um cheque duplo e ganhava o cavalo. Olha como seria interessante. Por quê? Ele ia ganhar duas... Ele ia trocar duas peças por uma. Deu um duplo, ganhava o cavalinho lá embaixo. Seria bem interessante isso daqui, né? Ó, essa daqui jogava... Aqui, por exemplo, aqui foi o que saiu. A outra, agora vamos lá, voltando, bispo E3, cavalo G6, dama D2, atacando o peãozinho aqui, defendeu o peãozinho, bispo F6, cavalo pro peãozinho, ela capturou o peãozinho de A7. Aqui poderia ser o bispo, né, que foi o que a gente já viu, mas aí fecha o bispo. Fica complicado, tem que tentar abrir o bispo correndo lá agora. Vamos ver o que ele jogou. Ele jogou o cavalo para A7, capturou a torre trocou qualidade. Na realidade era jogar esse cavalo aqui em E5, né, para tentar dar o duplo na dama e no bispo. Atacando o peãozinho para dar um duplo na dama e no bispo. Mas jogou aqui, ó, bispo A7, trocou, B6, fechou, bispeto, A4, vai correndo para tentar salvar. O Wesley Sou que está de brancas vai tentar salvar o seu bispeto lá. Cavalo E5, B3, C5, bispo C2, cavalo por C4, atacando a dama, dama D3, bispo D4, cheque, rei H1, esse bispo vai ser chato, né? Esse bispo vai ficar aqui e para tirar o bispo. Quem pode tirar o bispo é esse bispo que está preso lá no canto, né? O bispo é A7, você não vai ficar com... As brancas vão ficar com esse bispeto aí infernizando a vida delas. Cavalo E5, atacou a dama. Bispo B6, atacou outra dama também. Deixa o dama F6. Dama E2, tirou a dama, os dois tiraram, não trocaram. H4 e o ataque continua. As negras vêm chegando. Mas estão deixando um buracão aqui atrás, né? Vamos que veio, o que vai acontecer? Aqui podia ter jogado H6, porque H6 mantém a guerra aqui, né? Dá para avançar, tá defendendo aqui, a dama aqui. Mantenha a guerra. Bispo A5, G6, bispo D2, aqui bispo E5, atacando o peãozinho aqui de H2. Ou podia ter jogado isso daqui, que seria interessante, né? Forçar a troca. E aqui provavelmente iam trocar. Mas o que eles jogaram foi F4, G por F4, A5 e aquele peãozinho da coluna A tá indo. Bispo D4, A6 e o peãozinho tá indo. C4, cortou a diagonal da dama que protege o peãozinho, né? Dama por C4, a dama capturou, nem deu bola, não estava defendendo o peão. H3, o outro peãozinho vem vindo aqui. A dama voltou para defender, dama E2, H por G2, dama por G2, bispo HC, bispo por A6. Torre por F4, torre por F4, a dama não pode capturar, óbvio, né, que tem aqui o bispo defendendo, o cavalo não pode capturar, que está cravado.
Meu peãozinho, dama G7, F3, torre F3, torre C8, atacando o bispeto aqui embaixo, bispo D3, propondo uma troca de bispos. Agora olha que curioso, praticamente todas as peças das brancas estão em casas brancas. Bispo E5, torre de BD3, dama F8, torre F1, torre C2, atacando, cravando o bispeto aqui, né? Cravando a dama. Torre F3, dobrando para ameaçando atacar o peão de F7. Tirou a dama, dama G7, torre F8, atacou. Por que acontece aqui? Aqui não vai ser. Aqui não é a troca de duas torres pela dama. Vocês vão ver que o negócio aí vai ficar bravo agora. Torre por F7, dama por F7, torre por F7. Agora o rei ficou sem proteção nenhuma, agora vai ser um. Rei por F7, dama F2, cheque, rei G8, dama F5, ataca o cavalinho. O rei veio proteger o cavalinho, rei G7, dama G5, bispo F6, atacou. Aqui, ó, o bispo ataca, mas ele pode vir que está protegido pelo bispo aqui, né? Podia ter jogado rei F7, torre H6, bispo G7, seria mais tranquilo, né? Mas jogou lá, rei H6, cheque, rei F7, dama H7, cheque, bispo G7, agora a casa caiu, né? Cravou o bispo ali e vai cair o bispeto. E não é só o bispeto que vai cair, né? Sei lá, para onde o rei for, o rei não pode ir em casa negra. Só que ele só pode ir em casa negra. Olha aqui, ele pode, quer dizer, ele pode correr para cá. Mas aqui, sei lá, captura aqui. Pode achar que não tem como, né, cara? Você vai perder o bispo, acabou, né? Dama e bispo contra a torre e o Sevilla abandonou. E o Wesley So classificou para a próxima etapa, sinais, já está classificado o Caruana e o Wesley So. Valeu, pessoal, muito obrigado. Curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique nas notificações. Todo dia, pelo menos, eu coloco 2 a 3 vídeos por dia. Com certeza, 2 de estudo de livros, que nós estamos estudando o livro 100 Finais que você deve conhecer, deveria conhecer, do Jesus de la Villa, e a Arte do Ataque do Vukovic. Pelo menos esses 2. E eu coloco Partidas Imortais quando não tem nenhum torneio de grandes jogadores, ou se tem algum torneio, eu geralmente coloco partidas do torneio, que é o que aconteceu nesse caso aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado.